Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre a lua nova de Touro, antes tarde do que nunca, foi dia 19 de maio, mas como a gente está no início da lunação, achei bacana deixar registrado aqui para vocês. Se é a sua primeira conexão, um prazer, bem-vindo a bordo. Meu nome é Denise Pereira de Carvalho, eu estudo astrologia desde 99, atendo desde 2006, também venho de carreira corporativa, sou administradora e eterna aprendiz disso aqui, que é algo que não acaba nunca. E ultimamente tenho me debruçado mais, estudado, feito aula e pesquisa sobre astrologia mundial, que é um tema que eu acho absolutamente fascinante, quando a gente vai buscar entender os megaciclos, né? E agora aqui a gente está falando de um microciclo para o mapa do Brasil, que é essa lua nova. Toda lua nova, vocês sabem que é o início de um novo ciclo, o encontro de Sol e Lua no mesmo grau e minuto. E agora é a temporada da lua nova de Touro. Está acontecendo no final do signo, né? Quase já no signo seguinte, mas ainda marca o signo de Touro seguramente. Então a gente vamos delinear um pouco aqui juntos e é interessante escutar a opinião de vocês, ver como ressoa para você. Nós temos uma concentração em Terra, de cara, de saída. Nós temos 5 planetas no elemento Terra. Terra, estabilidade, manutenção, estrutura. Nós temos o Sol e a Lua, temos o Mercúrio, a forma de pensar que está em Touro, Júpiter e Urano, que também está em Touro. O signo de Touro já vai falar disso, né? De recurso, de economia, de agricultura, das bases, consumo, investimento, inflação, moeda, todos esses assuntos que mexem com o mundo prático e material. Nós temos um mapa de lunação que vai valer para o mês todo, né? Até fica um pouquinho, alguns dias da lua nova seguinte, que tem uma intersecção, né? Como estação de rádio, a gente dura aí 28, 30 dias, um pouquinho mais, até que entre a lua nova seguinte. E nós temos um mapa extremamente tenso, até apesar de Sol e Lua fazerem alguns bons aspectos interessantes, a gente tem marcado aí o que a gente chama em astrologia de uma quadratura T, né? De um engarrafamento no céu, que é extremamente importante, e nós vamos falar disso. Então temos Touro como centro de atenção e de assuntos de evidência, e temos no mapa do Brasil uma concentração na casa 9 astrológica. De novo, na lunação anterior tivemos a casa 3 da comunicação, e a lunação que antecedeu tivemos já questões de casa 9, que são judiciário, juízes, leis, legislação, todo o lado ético, questões legais, ligado ao estrangeiro. Então a gente vê que entrou já essa lua nova com temas ligados ao estrangeiro, viagem de presidente, assuntos internacionais, polêmicas, porque estamos dentro dessa configuração extremamente tensa. Dentro de casa 9 também entra assuntos religiosos, toda a questão de conduta. Então esses são temas que vão estar evidenciados no mês. Nós temos uma lunação em Touro, então o regente da lunação é Vênus, que ainda está em Câncer. Câncer é um signo que fala de tradição, de onde a gente vem, de raízes, de memória, com uma dose aí ainda de ressentimento, porque a gente está falando de um universo emocional, vulnerável, que está ainda no pano de fundo por ser o regente da lunação, apesar também de fazer bons aspectos e com adendo de que Vênus e a própria Lua estão no que a gente chama de recepção mútua, quando um ajuda o outro. A Lua está em Touro, né, que é um signo regido pela Vênus, e a Vênus está em Câncer, que é um signo regido pela Lua. Então eles têm uma harmonia aí de alguma maneira. Mas o que toma frente, que você que segue a astrologia deve ter ouvido várias vezes, é essa briga de força no céu que a gente tem com signos fixos. Então nós temos o Plutão, que está em Aquário, fazendo um aspecto super tenso com Júpiter, que entrou em Touro, ambos a 0 grau, né? O início do início. Quero falar um pouquinho sobre essa dupla. E para completar o engarrafamento, nós temos Marte, que no mapa da Lua Nova ainda está em Câncer, né? No finalzinho, mas já faz o aspecto de tensão, e no dia 20 entrou em Leão, que aí configura esse engarrafamento nos signos fixos. Então a gente tem ideias fixas, né? A gente tem uma briga, uma tensão importante. Vamos só recapitular um pouquinho. Júpiter e Plutão
fizeram uma conjunção, quando começa a conversa entre dois planetas, né, na conjunção, lá no final de 2020. Então agora eles estão fazendo um primeiro aspecto de tensão. São dois gigantes, é briga de cachorro grande. A gente está falando de líderes, de lideranças, sendo, aí tem um desmontar, né? Tem uma tensão muito grande em energias muito poderosas. Quando a gente tem aí um impasse entre Júpiter e Plutão, nós temos um questionamento de leis, a gente tem uma desobediência, a gente tem um ímpeto, ou talvez uma vaidade de obstruir lei, né? Tem um excesso de vaidade que não cai bem, sai enviesado agora nesse ciclo. Uma tendência forte à radicalidade, a radicalidade com essa marca dos signos fixos, que é, o próprio nome diz, né, de fixar, de ter essa forma de pensar e de enxergar com a fixação, ou seja, quando você está muito fixo, o movimento ele é mais duro, né, ele é mais para vencer esse elástico, esse atrito que se forma, né, quando a gente fixa muito as coisas. Aumento de extremismo, né? Então apostas altas, talvez com perdas altas, e o fato da gente ter Marte participando desse embate só fomenta mais gás, mais gasolina, e a gente coloca uma energia de Marte, que é uma energia do guerreiro, do instinto, da raiva, da impaciência. Então nós temos esse céu. Aqui a gente está falando para mapa geral, né? É claro que a gente pode desdobrar isso, e nós devemos até desdobrar isso para os nossos mapas individuais, apesar de eu estar usando o mapa do Brasil aqui como referência, não tenho o mapa de vocês, mas é interessante saber em que áreas de experiência, primeiro, cai a lua nova para você, que áreas de experiência do seu mapa, você tem os signos fixos que estão nessa briga de força total, né, nesse impasse, muito mais do que um impasse, né? Porque aqui a gente está falando de gigantes brigando com toda a sua voracidade, com todo o seu poder, né? Então, aí nós temos, se a gente olhar novamente o mapa do Brasil, nós temos esse Júpiter que faz parte dessa combinação fervorosa, caindo na casa 8, que é uma casa de dinheiro, de dívidas, né? É uma casa onde a gente tem que cuidar de como a gente trata com o dinheiro, se a gente tem lastro. Rege na casa do Brasil a casa 4, né? Que é a casa que rege propriedades, a propriedade privada, o agronegócio, clima, as bases, né? Então aí a casa 8 fala de crise, fala de estopim, fala da gente não conseguir desver, né? Outro ponto interessante desse mapa que chama a atenção é o Plutão e o Marte, que estão em oposição, pegando o eixo 6-12. O eixo 6-12, primeiro Plutão na 6, pode falar de crises e problemas relacionados à saúde, relacionado à questão sanitária, relacionado a toda a questão de tudo que envolve saúde, prevenção, vacinação, todos esses temas. E o Marte na casa 12, esses dois também super poderosos na astrologia tradicional, conhecidos até como maléficos, né? Marte e Plutão está na lista dos desafiadores, planetas desafiadores. O Marte na casa 12 fala de um cuidado em lugares de reclusão. Então a gente pode ver brigas em presídios, questões ou dilemas envolvendo hospitais, lugares de reclusão, lugares onde estão os marginalizados de alguma forma, aqueles que estão à margem da sociedade, minorias. Então tem aí um impasse grande com pólvora, né? Tem uma energia aí muito potente, muito vulcânica. Então isso inspira cuidados aí nesse sentido. Para a gente no individual, a gente cuidar da impaciência, né? E não entrar nessas disputas de poder muito acirradas, porque os poderosos estão muito poderosos. E esse Marte na 12 também fala de ações ali na surdina, né? De ações que estão sendo feitas nos bastidores, assuntos ocultos sendo revelados. A gente tem essas áreas, tanto a 8 quanto a 12, áreas psíquicas que falam de coisas ocultas vindo à tona, né? Com a participação de Plutão, que é o deus do mundo subterrâneo, que já por natureza traz o que está oculto.
vamos observar juntos como tudo isso se traduz em eventos e fatos, a gente acompanhando aí as notícias. Então, ênfase de economia, ênfase de judiciário, esse cuidado no eixo de saúde, ou eixo dos extremos, né? A gente não cair no... Tem muito essa coisa de... a palavra extremo, nos radicalismos, nos fundamentalismos da vida, com essa configuração. Saturno ali na casa do Brasil, na casa 7 dos acordos, né, chama atenção para uma cobrança, né, da gente fazer valer o combinado, os acordos, desacordos. A gente, apesar do bom aspecto com a Vênus, ali chama a responsabilidade com relação àquilo que foi combinado, né, em relações exteriores, relações internacionais, enfim, que é o tema bola da vez aqui. Queria ir fechando aqui essa nossa conversa, lembrando sempre que a gente está abaixo de um guarda-chuva muito maior, né, que é o Plutão em Aquário, recém-ingressado, entre aspas, porque ele vai e volta até o final de 24. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as datas de idas e vindas de Plutão em Aquário, que está indo e voltando de Capricórnio. E também vou liberar em breve aqui um vídeo só especificamente sobre Plutão em Aquário, que vale a pena a gente debruçar sobre esse questionamento do status quo, né? Quando a gente fala de Plutão, que é um grande questionador, que rompe as crises relacionadas a tudo que a gente chama de status quo, de sociedade. Então a gente está vendo uma série de movimentos, e como a gente está falando de um planeta muito lento no céu, não é só no Brasil, a gente está vendo isso mundialmente em várias grandes cidades do mundo, passeatas, questionamento contra o status quo, revoluções sociais, enfim. Lembrando que a última vez que Plutão esteve em Aquário é lá na Revolução Francesa, 1777, 78, 1700, hein? Porque ele leva um longo período para voltar para um signo, em média 248, 250 anos. Mas vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas eu quis trazer isso porque esse irromper social está no pano de fundo de uma forma, ainda vai demorar um tempo grande, Plutão em Aquário 20 anos à frente, né? Então é o início de uma quebra de paradigma. Então esse microciclo dentro de um guarda-chuva maior, que a gente sempre tem que lembrar de onde a gente está vindo, ok? Bom, queria dividir isso com vocês. Deixa eu ver aqui no meu roteiro se eu esqueci de alguma coisa muito importante para falar. Eu coloquei aqui marcada, né, essa questão dos instintos, né? Então, esses grandes poderosos trazem um instinto aflorado, né? A gente não cair nessas armadilhas instintivas que depois a gente se arrepende porque o céu está engarrafado. Chances são de que o que a gente faça de forma abrupta, raivosa, impetuosa ou impulsiva acaba não dando certo, a gente pode se arrepender, né? E para o Brasil, para lideranças, um grande desafio. Vamos ver como desenrola, tá bom? Me fala o que você achou, me fala se ressoa, me fala como chega aí. Eu sempre falo que gravar é um exercício solitário aqui, então é muito bom escutar vocês, entender como ressoa ou que não dá para entender muito bem, porque vocês vão me dando feedback e eu estou sempre tentando depurar como traduzir tudo isso que é muito grande para a nossa linguagem, tá bom? E que faça sentido para todos nós. Beijo enorme, a gente se vê por aqui, ótimo novo ciclo para todos nós.